Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. E como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no terceiro trimestre de 2023. Nossa, como o ano passou rápido, né? Terceiro trimestre de 2023. E o estudo de hoje é o estudo da revista desse mês de julho, o aperfeiçoamento, o caminho do aperfeiçoamento cristão, queridos. A nossa caminhada, ela é cheia, esse percurso ele é cheio de arestas que precisam ser limpas, que precisam ser retiradas. Esse caminho para o aperfeiçoamento é um caminho árduo, mas possível em Cristo Jesus. Então o tema de hoje é um tema muito interessante, o caminho do aperfeiçoamento, é um tema da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Robson Melo Câmara. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. E para tanto nós convidamos nosso pastor Robson Santos Costa. Olá, pastor. Olá, irmã Paula, graça e paz, muito boa noite. Estamos boa de noite, volta, pastor. Né? Para trazermos aí uma palavra de oração. Hoje o tema é muito importante, o caminho do aperfeiçoamento. Onde seria possível encontrar o caminho do aperfeiçoamento? Deus te abençoe, já falando ao seu coração, e fale também aos nossos corações e às famílias, todas elas, inclusive a nossa, Amém. Que está conectada para assistir, para ser abençoado, recebendo um impacto radical nesse estudo da revista Visão Missionária. Amém, amém, glória a Deus. Vamos orar, pastor, ore pelas famílias, para que Deus esteja abençoando a cada família, para que Deus esteja nos lapidando a cada dia, né? E que Deus esteja sondando os corações de cada um, sustentando, fortalecendo em tudo que precisa ser fortalecido. Tá certo, irmã Paula. Antes, porém, enquanto pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, como uma das brilhantes irmãs que fez parte da MCM, Mulheres Cristãs em Ação, que muito estudou essa revista Visão Missionária, a diaconisa, a irmã, saudosa memória, Maria Neilde Santos Sanches, foi convidada para estar com o Senhor no último final de semana, no último domingo dia 9, e nós gostaríamos de aproveitar esse momento aqui, nesse espaço, no estudo de sábado, quando a irmã realiza semanalmente esse estudo, esse programa. Queríamos também deixar a nossa palavra de solidariedade para a família, né? Para Dete, nosso querido Dete, Leila, toda a família, e sempre desejando que Deus, ao seu tempo, enxugue dos olhos toda a lágrima, e também deixar a nossa palavra de solidariedade à Igreja Batista Sinai de Almadina, ao corpo diaconal, enfim, que Deus esteja restaurando todas as áreas, inclusive a emocional, por conta desse momento em que estamos vivenciando, a família, a igreja, cada um de nós em particular. Que Deus em Cristo Jesus nos fortaleça e nos anime, nos abençoando, prosseguirmos na caminhada. Vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Nosso Deus, nosso querido, bendito e eterno, soberano Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos, porque podemos contemplar, não só hoje, mas todos os dias, que nós deitamos, nós dormimos e nós acordamos porque foi o Senhor quem nos sustentou. Em nome de Jesus, a cada novo amanhecer, as tuas misericórdias estão renovadas e elas são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, querido e amado, bendito, supremo Senhor, nós colocamos nas tuas mãos agora
a saúde, ó Deus, da tua serva irmã Paulina. Amém. Colocamos, ó Deus, este estudo que ela, de forma sistemática, todos os sábados, tem preparado e realizado em tua presença, contando sempre com a direção do Senhor, a atuação, a unção e a intervenção do teu Espírito Santo, ó Deus. Vai fortalecendo, vai dando graça, enchendo a tua serva de sabedoria cada vez mais e mais. Eu tenho certeza, Deus, que já as centenas de pessoas que estão inscritas neste canal e aquelas tantas outras que já conhecimento tiveram de cada um dos estudos aqui que é apresentado todos os sábados nesse mesmo horário, às 19h30. Eu tenho certeza, meu Senhor, que de acordo com a tua palavra, esse estudo, palavra do Senhor, não volta vazio. Realiza o propósito para o qual foi enviado e ministrado aqui cada sábado, cada noite. Peço também ao Senhor abençoar cada lar, cada família. E agora, Deus, em especial, onde o estudo dessa noite é o caminho para o aperfeiçoamento, nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando grandemente e que esse tema, o conteúdo desse estudo, respaldado na palavra do Senhor, impacte de forma positiva os nossos corações. Nos ajuda, nos abençoa, ser também, ó Deus, com a família de Dete e Leila, em nome de Jesus, Pai. A dor, a saudade, o pranto, o luto, toma conta, Senhor, da família, e nós te suplicamos que o teu Santo Espírito, que o teu bálsamo consolador alcance a família. Não só Dete e Leila, mas toda a parentela que agora está combalida, meu Senhor, que agora está em sofrimento profundo, que o Senhor, em Cristo Jesus, esteja restaurando, esteja, ó Deus, enxugando dos olhos toda lágrima da família, também da tua igreja, a Igreja Batista Sinai de Almadina, meu Senhor. Não só o corpo diaconal, mas a diretoria, ó Deus, aquelas pessoas também que foram abençoadas por tua serva, enquanto esteve conosco, ali, ó Deus, há mais de 20 anos, servindo, preparando e servindo esta sopa abençoada que já tem rompido a barreira, ó Deus, de décadas a serviço do Senhor, ali no bairro da Liberdade. Abençoa cada senhora, cada senhor, cada jovem, cada criança, cada pessoa que foi crescendo e se tornou adulta ali no bairro da Liberdade e que foi contemplada com o serviço da tua serva para o Senhor e que alcançou, ó Deus, com certeza centenas e mais centenas de pessoas ali naquele lugar. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos plenamente que a tua serva está com o Senhor. Amém. E é isso que nos conforta, é isso que nos alegra. Abençoa a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina. Fortalece, Senhor. Desperta, restaura, alegra o coração. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, nos dando uma noite abençoada, um estudo abençoado. E nós reconhecemos que tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder. E nós oramos a ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá aí, irmã Paula. Amém. Deus te abençoe grandemente. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos que mais uma vez esse estudo será extraordinariamente abençoado. Amém. O Senhor é contigo. A senhora está linda aí, de vermelho. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. E parece-me que um lilazinho ali bem suave. Alguma coisa assim com as cores da MCM, né? Da União Feminina. Verdade. Grande abraço. Um abraço nas filhas. Amém. Um abraço nos netos. Um abraço também no seu esposo, tá bom? Amém. Glória a Deus. Caminho do aperfeiçoamento. Nós estamos chegando, caminhando lá, né? O pastor falou aí da irmã Neildes. Nós louvamos a Deus pela vida da sua serva. Somos gratos a Deus por tudo que Deus fez e por tudo que Deus nos permitiu vivenciar
na sua presença, juntamente com a sua serva. E nós louvamos a Deus que a Bíblia nos diz que dos nossos olhos haverá um tempo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, e que Deus esteja assim confortando os corações da família enlutada, a sua filha Leila, o seu esposo Dete e também de toda a igreja, né? Que Deus nos abençoe. A voz fica um pouco embargada, o pastor lembrou aí no momento da gravação e nós estamos nos recompondo, mas vamos continuar. O caminho da perfeição, o caminho do aperfeiçoamento, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Robson Câmara Melo. A vida cristã, queridos, é uma vida de constante experiência de crescimento, de aperfeiçoamento, e todos os dias nós devemos buscar experimentar e experienciar desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, que é o nosso Deus. Então, a autora coloca aqui que a lembrança do avô dela, do pai dela, né? O autor coloca aqui que é a lembrança do seu pai, do seu avô, sábio, diz assim, que a gente vive aprendendo sempre, até morrer. Isso é uma grande verdade. A igreja o corpo de Cristo é um organismo vivo, a igreja ela é viva, e quando a gente fala em igreja, nós não estamos aqui nos referindo às quatro paredes do templo, mas estamos aqui nos referindo à igreja, órgão vivo do Senhor, e como órgão vivo nós passamos por momentos, né, e vivenciamos, trilhamos por momentos, e esses momentos muitas vezes são de quedas, muitas vezes de lutas, muitas vezes de aflições, mas é o caminho da perfeição. Nós estamos caminhando, nós estamos em uma jornada para a grande Canaã celestial e estamos caminhando para adentrarmos a esta Canaã celestial. Então é uma das expressões que mais usamos no crescimento cristão, é o aperfeiçoamento, porque a Bíblia, queridos, ela é repleta de palavras sobre isso, de ensinamentos sobre isso, e é um chamado de Deus. A Bíblia nos fala, ao serem vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí Mateus, ali o livro de Mateus falando de Jesus Cristo, falando que nós precisamos ser perfeitos, nós precisamos caminhar para esta perfeição. A gente vai ver que desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela nos instrui, nos direciona, nos convoca a essa perfeição. Em Levítico, Deus falando ali através do seu servo Moisés, Deus diz, olha, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, está em Levítico aí 19:2, fala a toda a comunidade do filho de Israel, tu dirás assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, o Yahvé, o vosso Deus, sou santo. Deus é santo. E o caminho do aperfeiçoamento, esse caminho da santidade, é o que nós estaremos estudando neste sábado, neste dia. Então, que Deus esteja assim nos orientando e nos usando como instrumentos nas suas santas mãos. E como eu costumo dizer, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E quando fala em perfeição, em aperfeiçoamento, não poderia ser diferente, porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra nos convida, nos ordena ao aperfeiçoamento. Então, nós separamos nosso texto básico, que se encontra em Tiago, e Tiago diz assim, Tiago 4, de 7 em diante, nós vamos estar separando, depois você dá uma lidinha no texto de Tiago, muito interessante, viu? E tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. Mas Tiago 4, a partir do versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se
o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então a palavra de Deus nos convida a nos sujeitarmos a Deus, a nos humilharmos ao Senhor, a estarmos diante de Deus, e Deus, Ele vai trabalhar em nossos corações. Então Tiago 7 começa dizendo, olha, resistir ao diabo, resistir, e ele vai fugir de vocês, porque se sujeitem primeiro a Deus, se sujeitem a Deus, sejam obedientes, humilhai-vos. E aí a gente vai ver que há esse chamado novamente aqui no versículo 10, quando diz, humilhai-vos perante o Senhor. E aí Deus, queridos, Ele vos exaltará. Deus, Ele vai trabalhar exaltando a sua vida, te exaltando, te colocando em lugares altos. E a autora, ela fala o seguinte, ela começa com duas perguntas para mim e para você. Se você pudesse ter alguma coisa aperfeiçoada em si, instantaneamente, o que seria e por quê? A Bíblia nos convida a esse aperfeiçoamento, né? E aí ela faz outra pergunta, qual é o principal obstáculo nesse processo de aperfeiçoamento hoje? O que você poderia fazer a respeito disso? Deus, a gente viu que Deus nos convida ao aperfeiçoamento. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Olha, diga ao meu povo, diga à congregação de Israel que purifique, que se purifique, que se separe, que se santifique, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, o Yahvé, sou santo. Então, aí Tiago já diz, olha, se sujeitem a Deus, que vocês se convertam adiante do Senhor, que o vosso riso, que muitas vezes vocês não estão dando risada porque vocês não perceberam que nós somos pecadores, que nós precisamos da presença de Deus. Então converta esse riso em choro, em pranto, chegue-se diante do Senhor e humilhe-se diante do Senhor. Então, aí a autora faz essa pergunta, se você pudesse, porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Queridos, nós não somos perfeitos. Estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus, mas fale a verdade, temos defeitos e são muitos, né? Mas se você pudesse mudar alguma coisa agora, se não piscar de olhos, o que é que você poderia mudar na sua vida? O que seria mudado na sua vida assim instantaneamente? E por que você mudaria isso? E aí, qual o principal obstáculo nesse processo de aperfeiçoamento cristão? Nesse processo de aperfeiçoamento da sua vida, qual o principal obstáculo? O que é que tem impedido você de se aperfeiçoar em Cristo Jesus? O que é que você pode fazer a respeito disso? Então nós vamos estar estudando sobre isso, porque todo cristão ele precisa sim caminhar por esse aperfeiçoamento. Aqueles que depositam sua confiança no Senhor estão sendo dia após dia transformados, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Esse processo de aperfeiçoamento ele não é fácil, mas ele é necessário para que cheguemos à unidade e à medida da estatura perfeita de Cristo. Então, ao escrever a carta aos Efésios, uma igreja do século cristão, né, da primeira era do século cristão, Paulo ele afirma que nós recebemos vários dons espirituais e que esses dons que nós recebemos, eles são para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus ele derrama dons com liberalidade para a igreja, ele derrama esses dons para o aperfeiçoamento dessa igreja, desse corpo e para o crescimento do corpo de Cristo, para que alcancemos essa maturidade, esse crescimento, enfim, para o nosso aperfeiçoamento. É isso que Efésios nos diz, e nós estaremos vendo o que é que Paulo fala aí à igreja de Éfeso, no capítulo 4, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes,
que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade. Estamos aí no capítulo 13, versículo 13 e 14. Para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, viu para que Deus nos deu dons? Deus deu dons à igreja e liberou com abundância para que a igreja estivesse o quê? Crescendo, para que a igreja se multiplicasse e houvesse um crescimento, não só um crescimento em número, mas um crescimento e um aperfeiçoamento do corpo, um crescimento individual, espiritual, um aperfeiçoamento. Todavia, queridos, esse aperfeiçoamento ele não é fácil. Esse processo de aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da edificação para que todos ali bem ajustados, ligados, com a justa operação de cada parte, não é um processo fácil. A gente vê aí na palavra de Deus e nós vamos ver em Tiago, capítulo 4. O que é que Tiago está falando, né? Ele diz, olha, irmãos, não fiquem falando mal uns dos outros. Olha, não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, porque às vezes temos esse dom de Deus e muitas vezes o homem acaba se exaltando com o próprio dom que Deus deu. Para a edificação, Deus não te deu dons, querido, para que você seja melhor ou se engrandeça diante dos outros. Deus nos deu dons para que cresçamos espiritualmente e para que a igreja dele cresça, se multiplique e que cresçamos juntos. Olha, como um corpo bem ajustado, bem ligado e que trabalha, né, em equipe, em harmonia, em coinonia. Foi para isso que Deus deu dons à igreja. E às vezes quando nós vemos a igreja do Senhor perecendo, porque muitas vezes essa parte do corpo é orgulhosa e acaba se exaltando e se nega a fazer a sua parte, se nega a fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para a edificação do corpo. É triste, muito triste, né? Muito triste mesmo. Então, Deus deu dons à igreja para que a igreja cresça, para que a igreja multiplique e para que você cresça também. O dom que Deus te deu foi para o seu crescimento espiritual, foi para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento como corpo, como parte do corpo de Cristo Jesus. E aí a gente vai ver que Câmara diz assim, que a verdade é que toda a Bíblia, ela tem para nós esse grande desafio, que é o viver em obediência ao Senhor, em submissão santa à palavra de Deus. Porque nós falamos aqui que Deus deu dons à igreja. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. A gente vai ver que desde o princípio Deus instituiu os levitas para estarem ali servindo ao Senhor, para estarem adorando ao Senhor, entoando hinos, louvores a Deus. Então a gente vai ver que Deus deu uns para tocar, né, outros para cantar. Eu costumo dizer que eu não estava na fila dos levitas, porque eu sou desafinada, só Jesus na causa. Mas
Deus deu dons à igreja. A gente vê que, assim, eu não tenho o dom de cantar, de tocar, mas Deus deu outros dons. E esse dom a gente vai servir para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas é um desafio, porque esse dom que nós temos nos convida a vivermos em obediência, em sujeição a Deus. Então é um grande desafio viver em obediência, viver submissos à palavra de Deus, porque a gente vai ver que Tiago ele começa dizendo ali, olha, sujeitai-vos, e ele termina no versículo 10 dizendo humilhem-se, ou seja, sujeitem diante de Deus, estejam se sujeitando diante do Senhor. Então, há um chamado, uma necessidade de que vivamos em obediência a Deus, que sejamos submissos à palavra de Deus, às suas ordenanças, aos seus estatutos, enfim, a toda a vontade de Deus revelada onde? Nas Escrituras. Então, talvez seja esse um dos grandes desafios, porque nós não entendemos que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, agradável e perfeita. É isso que Romanos nos diz, Romanos 12:2. Então, infelizmente, nós continuamos duvidando do que a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, porque se nós entendêssemos isso, nós viveríamos pela palavra, viveríamos em obediência à palavra de Deus. Então, sabemos que Deus, quando Ele diz não, Ele está também abençoando as nossas vidas, e muitas vezes as pessoas, quando recebem um não de Deus, se afastam da presença do Senhor. A outra questão importante a ser considerada, que o autor coloca aqui, é o ambiente à nossa volta. O mundo ele prega uma mensagem que detesta a obediência, que detesta a submissão. O mundo hoje ele prega uma mensagem de que nós somos o que somos, né? E nós precisamos entender que nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. E às vezes nós muitas vezes achamos que nós somos e somos o que somos, porque é fruto única e exclusivamente das nossas ações. Então nós muitas vezes nos esquecemos de Deus. Então, numa posição clara contra Deus, o mundo ele se rebela numa posição de autossuficiência, e nós muitas vezes no mundo nos esquecemos da presença deste Deus poderoso. Então nós vemos aí o mundo pregando essa questão do empoderamento feminino, do empoderamento do ser humano, né? E nessa modernidade líquida, nós nos esquecemos desse Deus tão maravilhoso. Nesse mundo em que nós vivemos, muitas vezes nós nos esquecemos da obediência e da submissão a esse Deus. Mas a Bíblia nos fala, de Gênesis a Apocalipse, em vários textos bíblicos, nos falam que sempre no obedecer a Deus para sermos aperfeiçoados. É bem interessante isso, porque a Bíblia nos diz que Deus é nosso Pai, né? E nós vamos ver que enquanto pais, nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. E queremos que os nossos filhos nos obedeçam por quê? Porque nós queremos o melhor para a vida dos nossos filhos. Então, quando a gente pensa assim, bom, o meu filho precisa me obedecer, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar na questão acadêmica, para que ele cresça profissionalmente, ele precisa estudar, se debruçar ali nos livros, para que ele faça um concurso e passe, para que ele tenha uma excelente profissão. A gente vai ver que se os nossos filhos realmente nos obedecerem nesse sentido, eles irão prosperar academicamente, profissionalmente, em todas as áreas. Trazendo isso para Deus, Deus também, queridos, é nosso Pai. E Deus, Ele como Pai, Ele nos convida, Ele nos chama
a obedecermos a sua vontade, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Quando Deus nos convida a obedecer a sua palavra, a nos sujeitarmos a Ele, Deus está dizendo o seguinte: olha, se vocês trilharem pelo caminho da obediência, vocês irão viver bem, vocês irão trabalhar bem, vocês irão progredir em todas as áreas, vocês irão usufruir do melhor dessa terra, mas para isso vocês precisam estarem sujeitos à minha palavra, ao que eu tenho para vocês. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina? Nós estaremos estudando justamente sobre isso. Então, o aperfeiçoamento e o grande desafio. O autor de Hebreus, né? Ali, Tiago escrevendo ali, ou de Hebreus não, o autor de Tiago, ali no capítulo 4, o autor ele condena a vida dominada pelo orgulho. Ele já começa dizendo assim: sujeitai-vos, humilhai-vos. Então ele já condena o orgulho. E a autora ela diz aqui que ela considera o orgulho um pecado muito perigoso. Um dos mais perigosos pecados é o orgulho. E ela explica o porquê, né? Ela diz que o orgulho leva a outros pecados. E realmente é bem interessante isso mesmo, porque a Bíblia diz que Deus nos deu dons. E dons para o aperfeiçoamento e o crescimento do corpo de Cristo. E às vezes as pessoas, elas se sentem orgulhosas e superiores a outras por conta de um determinado dom que possui. Uns às vezes da oralidade, outros às vezes do cantar, do tocar, e se sente superior a outros, mais santos, muitas vezes nesse sentido. E isso acaba levando a outros pecados, a outros pecados capitais, né? E aí ela diz que lendo um livro sobre pecados capitais, ele, né, o autor Câmara, falando que ele, lendo um livro muito interessante sobre os 7 pecados capitais, que não está na Bíblia assim, 7 pecados capitais, mas é bíblico, esses pecados, a Bíblia fala sobre esses pecados. Todos os comentaristas afirmam que o primeiro e o maior dos pecados capitais é o orgulho, porque o orgulho leva a todos os outros. Então é um grande desafio essa humildade diante de Deus. Olha o que é que a Bíblia fala sobre o orgulho. Provérbios 3:34, a palavra de Deus diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Outras traduções nos dizem assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando Tiago fala sobre essa questão da humildade, está praticamente parafraseando e citando Provérbios capítulo 3, versículo 34. Então, se de fato desejamos ser mulheres e homens aperfeiçoados em Cristo Jesus, nós precisamos compreender que esse é o primeiro e grande desafio que eu e você precisamos vencer: o nosso orgulho. Queridos, a nossa natureza é muitas vezes orgulhosa, é soberba, mas creia que no Senhor nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus e podemos sim e muito vencer essa natureza orgulhosa, pecaminosa que nós temos. Então, o aperfeiçoamento e a vida de sujeição a Deus é outro tópico, outro caminho que nós precisamos ver. Para trilharmos pelo caminho do aperfeiçoamento, nós primeiro precisamos o quê? Vencer o grande desafio que é o orgulho. Precisamos nos sujeitar e nos humilhar a Deus. E aí vem agora a vida de sujeição, né? O aperfeiçoamento e a vida de sujeição. Quando a Bíblia fala sobre sujeição, e a gente vai ver isso em Efésios 5:22, quando fala sobre a sujeição da mulher ao marido, né? A Bíblia ela fala também, ela faz um paralelo da vida cristã com a vida cristã, né? Dessa submissão, dessa sujeição ao Senhor também, assim como a mulher precisa ser submissa ao marido, o marido ele precisa ser submisso
a Deus, e aí vai fazendo um paralelo aí dessa sujeição, que nós devemos nos sujeitarmos a Deus, sermos obedientes a Deus. Isso significa o quê? Que a igreja de Cristo, ela precisa ser obediente, ela precisa ser sábia, assim como a mulher sábia, ela é obediente, ela é submissa ao seu esposo, mas essa submissão no Senhor. Então, o grande segredo da vida espiritual é a submissão a Deus. Então, a gente vai ver que nós precisamos, o grande desafio é vencermos o orgulho, porque nós temos uma natureza orgulhosa, e um outro caminho para o aperfeiçoamento é a sujeição a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Em Jeremias 7, 23, olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha, deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o quê? O meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Olha o que Jeremias está falando ao povo de Deus. Jeremias diz assim, olha, o Senhor diz assim através do profeta Jeremias ao seu povo: queridos, eu dei uma ordem a vocês, uma ordem preciosa. Qual foi a ordem que Deus deu? Obedeçam-me. Essa foi a ordem de Deus. Obedeçam-me. E aí eu serei de vocês o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Quando Deus fala que nós seremos o seu povo, Deus também diz outra coisa. Ele diz, olha, se vocês são o meu povo, vocês irão andar, trilhar pelos meus caminhos. E se vocês trilharem pelos meus caminhos, o que é que vai acontecer? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando a Bíblia fala que tudo vai bem, ela diz que tudo vai bem em todas as áreas, em todas as coisas. A Bíblia diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele já diz claramente o que é tudo e bem. Ele diz, olha, se vocês estiverem dispostos a obedecerem a Deus, vocês comerão os melhores frutos da terra. Vocês comerão tudo de bom. Queridos, obediência precede revelação. As minhas filhas cresceram ouvindo eu falar isso aí. Obediência precede revelação. Você quer o melhor do fruto da terra? Obedeça a Deus. Trilhe pelos caminhos da sujeição, da submissão à vontade de Deus. Mas como eu posso saber qual a vontade de Deus? Ouvindo os estudos da irmã Paulina no sábado, é uma boa, né? Que a gente está falando aqui. Mas eu estou falando que para compreender se os estudos da irmã Paulina no sábado é de acordo com a vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso saber o que é que a Bíblia diz, o que é que Deus quer para a minha vida. Saber o que Deus quer para a minha vida significa estar em sintonia com Deus. Então eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso reservar tempo de oração. Tudo isso está dentro da vontade de Deus, para que eu saiba qual a vontade de Deus para a minha vida. Então, o profeta Isaías diz, sendo boca de Deus para falar o seu povo, diz assim, que se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, nós vamos comer dos melhores frutos da terra, dos melhores frutos da terra. Jeremias já diz que se nós obedecermos ao Senhor, nós iremos bem, tudo nós iremos bem. Então, obediência precede revelação. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia afirma, e é isso que Câmara diz, toda a Bíblia afirma que nós devemos nos submeter ao Senhor. Submeter a Deus é viver em sujeição ao Senhor em todas as coisas. Em todas as áreas, em todas as coisas. Isso significa que a igreja do Senhor, ela precisa ser obediente a Cristo, assim como uma esposa sábia é também obediente.
Então, entendendo que o segredo do sucesso da vida espiritual é a obediência, como vocês viram aí o que é que a palavra de Deus nos diz, toda a Bíblia afirma que nós devemos obedecer ao Senhor, nos submetermos a viver em sujeição a Deus em todas as coisas. Então, ao Tiago ali, nós compreendemos que Tiago, ele estava apresentando o segredo para uma vida de vitória espiritual. Não há aperfeiçoamento cristão, não há crescimento cristão sem uma vida de sujeição, de obediência a Deus. Então, se de fato nós queremos ser mulheres e homens de Deus, aperfeiçoados no Senhor, crescendo espiritualmente, nós precisamos entender que o caminho para o crescimento, ele perpassa pela submissão, pela obediência ao Senhor, à vontade de Deus. O caminho do aperfeiçoamento e o serviço cristão. Então nós vimos aí que o grande desafio para o caminho do aperfeiçoamento a Deus, porque a Bíblia nos convida para sermos o quê? Perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Tiago, ele dá ali em Tiago 4, nós vamos ver uns caminhos a seguir para esse aperfeiçoamento. O primeiro caminho que a autora apresentou foi o caminho da o quê? O grande desafio, vencermos o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. O segundo desafio, o segundo caminho a trilharmos é uma vida de sujeição à vontade de Deus, nos submetermos à vontade de Deus, nos humilharmos diante do Senhor. O terceiro desafio que a autora apresenta aqui é uma vida de serviço cristão. O aperfeiçoamento cristão, ele leva a uma vida de serviço. Ele leva a uma vida de humildade, ele leva a uma vida de submissão à vontade de Deus, de sujeição à vontade de Deus e automaticamente uma vida de serviço. Se Cristo, queridos, lavou os pés dos seus discípulos como um exemplo de serviço, ele diz, olha, aquele que quiser fazer parte do meu reino, ele precisa também deixar, ele precisa deixar o orgulho, ele precisa deixar a soberba, ele precisa se submeter à minha vontade e ele precisa ser como eu, ele precisa servir. Ele precisa servir. E a autora coloca aqui um ditado bem interessante, que ela lembra que quando jovem, ela ouvia várias vezes um adágio popular que dizia assim, mente vazia é morada de Satanás. Eu ouvia muito minha mãe falando isso. E cresci ouvindo isso, né? E nós precisamos, como cristãos, estarmos ocupados no reino de Deus. Quando estamos ociosos, eu creio que esse versículo ele veio lá do Antigo Testamento, quando Davi estava ali ocioso, andando pelo palácio, e ali, quando bate os olhos em Betseba, Davi comete o pecado da cobiça, né? E aí, depois desse pecado da cobiça, vão vindo uma sequência de pecados elencados ali, cometidos por Davi, e a Bíblia vai elencando os pecados que Davi comete enquanto servo de Deus, por conta de um momento que ele estava ocioso, desocupado. O exército dele em guerra e ele estava em casa, no palácio, e andando pelo palácio. Eu creio que esse provérbio aí popular, esse adágio popular, mente vazia é a oficina do diabo, deve ter se originado dessa passagem bíblica aí. Então, assim, concordo plenamente, tá? Às vezes, quando estamos ociosos no reino de Deus, na igreja, sem trabalhar, envolvidos ali na obra do Senhor, acabamos fazendo o que Tiago diz lá no versículo 10, no versículo 11, né? O versículo 11 em diante, Tiago vem falando, olha, irmãos, não fiquem falando mal uns dos outros, não fiquem com picuinha com isso, com aquilo,
Porque é isso que acaba acontecendo na igreja do Senhor quando a igreja está ociosa. Você não faz nada no reino de Deus, você senta na igreja só para assistir o culto. Você chega ali muitas vezes, acaba ficando olhando a vida do irmão, a roupa do irmão que está ali no louvor, a roupa de um que passou, como foi que o irmão fez, o que o irmão fez e aconteceu, mas quando você está envolvido no serviço, na obra, no reino de Deus, você não tem tempo para estar olhando nada, você está tão preocupado em trabalhar para o crescimento do reino, que você não tem tempo para olhar a vida alheia. Então, isso é muito interessante. Então, a pessoa sem compromisso, sem responsabilidades, ela é uma vítima em potencial de alguns pecados, dentre eles, né? A cobiça, o orgulho e por aí vai, a maledicência. Então, nós somos salvos, queridos, nós fomos salvos para servir. Se o próprio Cristo serviu, nosso exemplo, nosso modelo é Cristo. Então, a vida cristã, ela não faz sentido se não estivermos disponíveis para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que o serviço cristão não é uma obra fácil. Nunca foi fácil e nunca será. É isso que a autora diz. Que o autor diz, mas também Câmara fala o seguinte, que se de fato você deseja ser uma mulher cristã, aperfeiçoada no Senhor, compreenda que o caminho é uma vida de serviço, dedicação e consagração ao Senhor. E nós temos muitos obstáculos para ter uma vida de serviço, de consagração e de obstáculo e de dedicação ao Senhor. Muitas vezes são as dificuldades externas, o trabalho, os nossos estudos, muitas coisas que muitas vezes tomam um pouco do nosso tempo, né? Ou grande parte dele. E às vezes nós não temos tempo para estarmos dedicando ao crescimento, porque foi para isso que Deus nos deu dons, para crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Muitas vezes também são problemas internos, problemas dentro da igreja. Muitas vezes são problemas externos, fora da igreja, que nos impedem de servir. Mas muitas vezes são problemas internos dentro da igreja que acabam sendo obstáculos no nosso serviço. Então nós precisamos saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que se quisermos uma vida de aperfeiçoamento cristão, nós precisamos nos dedicar ao serviço, porque foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que Deus te deu dom. Deus não te deu dons para que eles ficassem na gaveta, para que eles ficassem guardados. Olha a parábola, né, dos talentos, que foi distribuída a 1, 5, 3, e aquele que foi dado 1, que foi guardado, esse talento Deus tirou. Então Deus não te deu dom para que esse dom ficasse na gaveta. Deus te deu dom para o crescimento e aperfeiçoamento seu e da igreja. Para o seu crescimento como cristão e o seu aperfeiçoamento como cristão e para o crescimento da igreja. Então você foi chamado pelo Senhor para servir. Então sirva ao Senhor, aonde você estiver. Sirva a Deus no seu trabalho, com a vida de testemunho, de dedicação, de sujeição à vontade de Deus. Sirva aos irmãos, sirva à igreja, tenha prazer em servir, sirva ao próximo. Você foi chamado a Deus, por Deus, para servir. Então, o aperfeiçoamento e as nossas lutas. Nós falamos que não é fácil, né? Esse caminho do aperfeiçoamento, porque nós precisamos vencer o grande desafio, que é o nosso orgulho. Nós precisamos viver numa vida de sujeição à palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. E essa vida de obediência à palavra de Deus nos leva a um serviço cristão. Mas aí vem o aperfeiçoamento também, as nossas lutas. Nós falamos que passamos por lutas, e essas lutas muitas vezes são externas e internas, que muitas vezes impedem o serviço cristão. Mas tem um hino do cantor cristão, que eu não me recordo do autor, que diz assim: temos por luta passado das mais terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis.
passamos sim por lutas. E temos passado por lutas infinitas. Muitas terríveis, muitas cruéis, mas queridos, Deus tem livrado de todas elas os seus servos fiéis. Então, Tiago, bem sabendo que nós temos passado por lutas, no versículo 4 do capítulo 1 de Tiago, que depois eu peço que você leia o capítulo inteiro, tá? No versículo 4, Tiago ele começa com um questionamento para a igreja, né? Antes dele dar os passos do caminho do aperfeiçoamento, ele começa com esse questionamento. Queridos, eu aqui, né, parafraseando Tiago, queridos, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Da onde vêm as vossas lutas? Da onde vêm as vossas guerras? Da onde vêm as vossas pelejas? Não vem de vocês mesmos? Dos deleites de vocês? E aí Paulo vai continuar, e ele continua no capítulo dizendo, olha, se humilhem perante o Senhor. Ele vai dizendo, olha, as guerras de vocês, as lutas de vocês, as contendas de vocês, vêm das cobiças, vem do orgulho, vem da soberba, porque é disso que vem e vocês acabam guerreando entre vocês, acabam se degladiando, e muitas vezes acontece essa guerra, há uma batalha espiritual que nós travamos, e Paulo diz isso, que é uma guerra constante entre carne e espírito, porque a carne, ela guerreia, combatendo a favor das obras da carne. Quais são as obras da carne? A Bíblia vai elencando, né? Ela diz assim, a glutonaria, a bebedice, a cobiça, a maledicência e tudo mais. E aí o Espírito Santo combate em favor dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e perseverança, fé, todas essas coisas. Então, há uma guerra constante. Há uma guerra. E Tiago diz isso aí no versículo 4. Olha, mas de onde vêm essas guerras? Vem de vocês mesmos, no interior de vocês, da guerra que acontece no interior de vocês. E essa guerra que acontece no interior de vocês flui para o exterior. Porque nós agimos de acordo com o que nós pensamos, de acordo com a nossa cosmovisão. A nossa ação no mundo, ela está de acordo com a nossa cosmovisão, está de acordo com o que vemos no mundo. E tudo isso flui do nosso interior. Então, muitas vezes, as guerras, as contendas, as dissensões que acontecem no seio da igreja, acontecem justamente porque quem está vencendo no nosso interior não é o espírito, mas a carne. Então, nós precisamos, como Igreja de Cristo, nos aperfeiçoarmos. E é isso que que Tiago vai trazendo, esse caminho do aperfeiçoamento. Então, o caminho do aperfeiçoamento, essa batalha que travamos diária em todas as nossas vidas, que é fruto que resulta, né, de guerras internas e externas, materiais e espirituais, com certeza a origem está onde? Na nossa rebeldia. Na nossa rebeldia, na nossa desobediência contra Deus. É isso que Paulo vem elencando ali, vem explicando em Tiago, e que foi o que nós estudamos hoje. E o primeiro passo, o primeiro caminho, a primeira coisa, a solução que Tiago dá ali no capítulo 4 é a sujeição a Deus, né? A sujeição a Deus, a submissão à vontade de Deus. O primeiro desafio que Paulo diz que Paulo apresenta é se submeter a Deus, se humilhar. Então, o primeiro desafio que nós temos a vencer na vida espiritual para o aperfeiçoamento é vencermos o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso eu. E aí
Paulo diz o segredo para o aperfeiçoamento, o segundo segredo, uma vida de submissão e à vontade de Deus. E a gente vai ver que com a vida de submissão à vontade de Deus, nós vamos fazer o quê? Comer dos melhores frutos desta terra. E comendo dos melhores frutos da terra, desfrutando do melhor que essa terra tem pra gente, a gente vai fazer o quê? Vai servir ao Senhor, que é o terceiro passo do caminho do aperfeiçoamento. É o serviço cristão. E aí o segundo passo é vencermos as lutas, né? Porque lutas nós temos passado, mas para vencermos essas lutas, Paulo apresentou alguns passos a serem seguidos. Então, para gravar no coração, queridos, o que eu deixo para vocês, se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 10, porque fecha tudo, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, nós fazemos parte de um grande exército, que é o exército de Deus. Temos um general, que é Cristo, e o autor Câmara, que ele faz uma paráfrase entre o exército de Deus e esse general, que é Cristo. Ele diz assim, e ele fala, trazendo para o exército humano, ele diz que nós somos soldados, e o soldado, quando ele obedece ao seu general, ao seu senhor, nas batalhas ali, o certo é vencer a guerra, é vencer a batalha. E aí, por consequência, aquele exército é sagrado, vencedor e é exaltado entre todos, e a vitória é de todos. A nossa vitória, né? O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Então, queridos, humilhem-se diante do Senhor, busquem a Deus, trilhem por um caminho de submissão, de serviço cristão, que foi para isso que Deus deu, e Deus nos exaltará. Então, a série de mandamentos de Tiago 4, versículos 7 a 10 que nós estudamos, ela flui dessa citação de Provérbios, como nós falamos, de Provérbios 34, com relação à humildade diante do Senhor, e traz um imperativo para mim e para você. Humilhai-vos. É uma ordem, então se sujeitem a Deus. Quer desfrutar do melhor da terra? Se sujeite a Deus. Quer crescer no serviço cristão e em todas as áreas da sua vida? Se submeta à vontade de Deus. E Deus vai exaltar, você vai desfrutar do melhor da terra. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus trabalhe no seu coração para que você vença o primeiro desafio, que é renunciar ao eu, essa arrogância nossa, e nos submetermos à vontade de Deus. Que Deus te dê uma semana de paz e que você, submissa diante de Deus, desfrute, meu querido, do melhor desta terra. Que Deus te abençoe. Um beijo e um cheiro no seu coração. Vamos continuar orando, porque as batalhas são muitas, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós somos mais fortes. Então vamos, queridos, juntos orarmos ao nosso Deus.